Eu vou desativar a câmera, o microfone não, tá tudo certo. Vamos embora. Deixa eu deixar o chat de vocês aqui. Legal. Já estava pronto. Funções e procedimentos, é o que a gente vai ver hoje. Tá? Vamos lá, então. Função e procedimento. Então, função é um conjunto de instruções. Não é muito diferente de algoritmo, não. Tá? O algoritmo também é um conjunto de instruções que a gente está vendo até agora, né? Mas ó, a função é um conjunto de instruções desenhadas para cumprir uma tarefa específica. Tá? Então aí esse que é o detalhe dela. Então a gente tem um algoritmo, com o algoritmo qual que é qual é o objetivo dele? É chegar no resultado que você deseja, é resolver um determinado problema, tá? Só que dentro desse algoritmo eu tenho uma série de instruções que eu tenho que ir seguindo. Algumas dessas instruções eu posso retirar dali do algoritmo e jogar em uma função. Eu retiro do algoritmo um conjunto de instruções e crio uma função. E aí eu chamo essa função dentro desse algoritmo. Tá? Tomem cuidado, porque assim, a grande questão que você tem que tomar cuidado aí é quando eu digo, ó, você vai retirar uma parte você vai retirar um conjunto de instruções do algoritmo para criar uma função. E depois de dentro do algoritmo você vai chamar aquela função. Chamar ou invocar, também vocês vão encontrar o termo invocar a função. A grande percepção que você tem que ter aí é o seguinte: o que eu vou tirar daquele algoritmo para jogar na função? Porque no pior dos casos, você tira o algoritmo inteiro, joga numa função, e dentro do algoritmo você só invoca aquela função e já resolve o problema. Não é isso. Tá? Não é isso. Normalmente a gente retira do algoritmo um conjunto de instruções que tem uma tarefa muito bem definida e que eu posso reutilizar, ou um conjunto de instruções que eu repito muitas vezes, e aí eu posso criar uma função, e aí eu fico invocando a função ao invés de repetir aquele trecho de código. Tá? Seria o def. O que é def? Def. Em que linguagem que você vê esse def aí? Não sei. Python, não sei, porque como eu falei, eu estudei Python um dia, então não sei se eu cheguei no. Bom, não cheguei nisso daí, de ver o def. Mas vamos lá, o Pedro já falou que é isso. Eu vou seguir aqui com a explicação, e aí o, o Gabriel vai. Se ele conhece bem o Python, ele vai identificar se é isso mesmo. Mas o Pedro ali já disse que é. Ok. Bom, qual que é a tarefa da função? Funções dividem grandes tarefas em tarefas menores. Tá? É o primeira vantagem, vamos dizer assim. Evita o programador repetir o mesmo trecho de código várias vezes. Isso daqui é bastante importante, porque se você está repetindo o trecho de código, eventualmente você pode cometer erro. Se você for um cara que não copia e cola, vai digitar, você pode acabar digitando alguma coisa errada. Alguma condição pode sair diferente lá, porque num você usou e, no outro você usou ou o nome de variável, alguma coisa assim. Tá? Se você é um cara que usa o copia e cola, você pode acabar espalhando um monte de erro. Se de onde você copiou tiver errado, você vai acabar propagando um monte de erro, né? E já uma coisa que tem a ver com isso daqui, que seria essa parte aqui, ó, promover manutenibilidade do código. Então fica mais simples de eu dar manutenção. Por quê? Se você repetir um trecho de código várias vezes, seja com erro ou sem, não interessa. Se for com erro, você vai ter que ir caçando o erro e vai ter que caçar todos os lugares onde você repetiu e corrigir. Se não era um erro, você fez certinho, mas eventualmente teve que fazer alguma mudança depois, coisa que é comum, principalmente no Brasil, a coisa que quando eu atuei como programador, a coisa que eu mais fazia era manutenção de código, não era criar código, era raro a gente criar código. Né? Eu atuei como programador, era uma empresa de ERP, então uma coisa que a gente era todo dia era mudando regra de imposto. Em todo lugar mudava. Para começar, o Brasil já tem uma legislação
uma legislação tributária para cada entidade da federação. Então já é tudo diferente. E aí saem mudando, muda aqui, muda lá, muda no outro estado, muda. Pronto, você já tem que ir fazendo várias manutenções no código, né? Então, se você copiou várias vezes aquele trecho de código, vamos supor que fosse um cálculo de imposto, mudou o cálculo, você vai ter que vasculhar todo o código buscando onde que tem aquele cálculo para alterar. E aí, botou ser humano para fazer alguma coisa, pode ter erro, você pode não encontrar uma determinada linha lá que estava fazendo isso. Você modificou todas, uma ficou sem modificar, em algum momento vai dar erro, tá? Então, por que está escrito aqui, ó, promover a manutenabilidade do código? Porque eu posso pegar aquele trecho que eu repeti N vezes, ao invés de eu repetir, eu coloco dentro de uma função, e aí, lá onde eu estou repetindo ele N vezes, eu vou colocar a chamada. Ah, chama a função X, chama a função X. 10 vezes você teve que repetir, 10 vezes você vai colocar lá para chamar a função X. Modificou alguma coisa, um cálculo de imposto, ou alguma coisa que seja aí, uma regra lá, modificou, você não vai precisar modificar N vezes, você vai na função e modifica só nela. Tá? Então evita você ter erros, né? Então, e facilita muito a questão da manutenção do código. E promove reuso, né? Por quê? Aquele cálculo de imposto eu posso usar para um relatório que vai ser impresso, posso usar, por exemplo, em um procedimento que vai estar na tela, posso usar, por exemplo, no cálculo de algum salário, benefício, qualquer coisa que seja, eu posso usar sempre aquela mesma função. Tá? Desde que ela tenha sido desenhada para cumprir uma tarefa específica. Por quê? Se você começa a atrelar na função coisas que não é da tarefa específica dela, você começa a perder essa questão de reuso aqui. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei de calcular imposto. Você vai lá e faz uma função que calcula imposto. Aí você fez ela bonitinho porque o seu problema lá era, por exemplo, imprimir um relatório que no relatório tinha que aparecer lá o valor do imposto. Aí você vai, cria a função bonitinha, coloca lá o cálculo do imposto, e no final lá você dá um print lá, abre um arquivo, dá um print para printar lá no arquivo do relatório lá o valor do imposto. Legal. Você vai chamar em vários trechos do código, então por isso que você quis fazer uma função. Para quê? Para questão de manutenabilidade, para evitar que você fique repetindo várias vezes. Só que essa função ela não é passível de reuso. Por quê? Eu só vou conseguir usar ela onde eu vou ter que abrir o arquivo e imprimir o negócio lá dentro. Se, por exemplo, eu tiver que usar no cálculo de uma nota lá, ou do salário de alguém, ou de alguma coisa que seja, eu não vou conseguir usar essa função, por mais que eu tenha que calcular o mesmo imposto. Por quê? Porque você colocou lá o bendito negócio de abrir o arquivo e imprimir o negócio, imprimir o valor. Né? Então, não posso usar, por exemplo, no momento de um cálculo, porque no cálculo eu só vou usar lá para fazer o cálculo, eu chamo a função para saber lá o valor, diminuo o valor lá, enfim, para saber o líquido, por exemplo. Então, a minha intenção era só saber o valor, não era ter que abrir um arquivo e imprimir alguma coisa. Então, o que aconteceu? Você não fez ela para cumprir uma missão específica. E qual que é a missão específica daquela função? É calcular o imposto. Ah, mas vai ter que imprimir outra função, outro lugar que imprima. A minha tarefa é só calcular o imposto. E aí eu promovo o reuso. Onde você tiver que calcular esse imposto, invoca essa função. Tá? Então, por isso que eu estou parado aqui falando nisso, porque é onde vocês cometem mais erro. Tá? E nessa oferta assim que a gente está fazendo mais à distância, eu acabo cobrando um pouco menos, né? Diferente de quando é presencial, porque eu vejo o código de vocês mesmo. Aqui não, aqui vocês mandam no juiz, o juiz julga. Eu vejo também, mas o juiz, ele é burro. O juiz não sabe o que você está fazendo, que você programou usando função ou não usando função, ou se sua função está bem projetada ou mal projetada. Tá? Se bem que, embora nessa atividade, além de deixar a atividade para vocês, eu quero deixar também um documento
dizendo, ó, faça uma função para fazer isso, faça uma função. Não, no exercício X, quero que você faça uma função com o nome X para realizar tal coisa. Tá? Então eu vou tentar dar um direcionamento para vocês. Mas eu não vou cobrar isso a ferro e fogo. Tá? Diferente do que seria, por exemplo, numa, na oferta presencial, porque na oferta presencial vocês fariam prova escrita. A prova escrita eu ia olhar lá e ia ver uma função mal projetada. Embora ela tivesse correta, embora ela calculasse um imposto, ela também estava imprimindo. E eu ia acabar tirando ponto. Tá? Enfim, quando chegar na hora da atividade, eu, eu direciono mais vocês no sentido desse documento que eu falei aí da, de cada problema que vocês terão que resolver. Então, preste atenção, porque eu estou pegando bem no pé nisso. E vou continuar aqui. Ó. Então, invocando uma função. Tá? Invocar uma função, o que significa? Esse invocar uma função, invocar, chamar uma função, dentro do seu código ali, que até agora a gente está fazendo tudo dentro do quê? Dentro do main. A gente coloca public, static, void, main. A gente está fazendo tudo dentro do main. A gente resolve todos os problemas dentro do main. Tá? A partir de agora, vocês vão poder pegar alguns trechos e criar funções. E aí, de dentro do main, você vai poder invocar aquela função. Vai poder chamar aquela função. Tá? Invocar uma função pode ser visto como uma contratação de uma pessoa para executar um trabalho específico. Tá? Quando você contrata uma pessoa, quando você contrata um pintor, contrata um encanador, sei lá, qualquer profissional, ele vai até lá fazer o trabalho específico. Às vezes é até específico demais, né? Sim, isso mesmo, Gabriel. As funções são criadas fora do main, porque o main é uma função também, tá? A gente vai criar fora. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai estar criando. Por enquanto, eu estou só falando para vocês o que é. Daqui a pouco a gente vai ser apresentado, tá? Bom, então quando você contrata um professor, quando você contrata um encanador, sei lá, para fazer um trabalho lá na sua casa, ele vai até a sua casa, por exemplo, se for instalar alguma coisa lá, ele vai buscar lá o ponto de saída de água, vai retirar o que está lá, vai encaixar alguma coisa lá, que seja sei lá, um T, que seja uma derivação, não sei, vai acrescentar o que tinha que acrescentar e vai embora. Ele não vai pintar a sua casa, ele não vai reformar a sua casa, ele não vai construir alguma coisa. Às vezes eles mal limpam a sujeira que eles mesmos fizeram. Porque a tarefa dele é bem definida, é ir lá instalar aquela porcaria que está ali e ir embora. Tá? A mesma coisa quando você invoca uma função. A função, ela tem uma boa função, ela é projetada para fazer só a tarefa dela e acabou. Mais nada. Tá? Então, por exemplo, eu deixei aqui, por exemplo, um quarto aqui, que parece muito com o código que vocês fazem, por exemplo. Olha o código de vocês e eu vou ver esse quarto aqui. Né? E aí o que acontece? Alguém que não está se agradando disso aqui vai te dar uma ordem. A ordem é, ó, arrume o quarto. O que você vai fazer? Vai lá e vai arrumar. Só isso. Como eu falei, não vai pintar, não vai derrubar alguma coisa e construir, não vai. Tarefa bem definida. Tá? Então a história, você tem um trabalho específico para ser realizado. Alguém, aqui acontece a figura da contratação, um contratante e um contratado, então vai ser feito um vínculo aqui, o contratante vai contratar o contratado para realizar aquele trabalho específico, tá? E no final, o que espera? Se espera que o trabalho específico tenha sido cumprido, nada a mais que aquele trabalho e nada a menos, tá? Sempre que você projetar uma função, tenha isso em mente. Ela tem que fazer só o que é necessário, só o que é pedido para ela. Tá? Vocês vão ter muita tentação, vou usar esse verbo, vocês vão ficar tentados a às vezes fazer coisa que não é necessário. Tá? Por exemplo, quando a gente vê amanhã passagem de parâmetro por referência, eu vou apresentar um problema para vocês que
se vocês fossem deparados com esse problema, vocês iam ter a tendência forte de fazer uma impressão onde não deve ser feita, só para escapar do problema, tá? E aí a sua função passa a fazer coisa que ela não teria que fazer, que é imprimir alguma coisa na tela. A não ser que a função seja. Se você tem uma função que a função dela é imprimir, beleza. Agora, se não, ela não tem que fazer isso. Tá? A gente vai ver amanhã um caso desse aí. Bom, antes de eu seguir aqui, deixa eu ver, essa foto explícita bem a contratação, né? Por aí. Bom, então tá aqui, ó. Quando uma função, agora saindo do contexto aqui da nossa vida, né? Quando uma função é contratada, eu estou usando esse termo, é claro que não é o termo o jargão que é usado em programação, né? Mas quando uma função é contratada, o computador desvia o controle e passa a executar as instruções da função contratada. Então, se em algum ponto eu tiver a chamada de uma função, o que acontece? O algoritmo vem executando linha a linha. E aí, eu vou até usar aquele recurso lá. Deixa eu ver aqui, quer ver? Para eu, de alguma forma, fazer como eu fazia na lousa aqui. Vamos ver. Só que as minhas habilidades com mouse não são as melhores. Como é que funciona isso? Ativar compartilhamento. Da outra vez eu não cliquei aqui. Eu vou clicar aqui dessa vez para ver o que acontece. Não sei. Deixa eu voltar aqui que eu gosto de ficar vendo vocês. Cadê? Eu gosto de ficar vendo o papo aqui. Cadê o... Tá aqui. Então, o que acontece? Deixa eu ver... não, isso aqui eu não gostei. Eu gostei. Vou tentar usar isso aqui, vamos ver. Tô aprendendo esse negócio. Então, vamos supor, eu tenho aqui main... Deixa eu ver se vai ficar bonitinho isso aqui. Não, ele não deixa eu pular a linha, então já não quero mais você. Tá, vamos tentar ir na raça aqui, escrevendo. Tá. Tá bom, já foi. Então eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho a função main. Nossa, que tristeza. Que morte. Pronto, eu tenho main. E aí o que acontece? Eu vou ter as funções. As instruções. Cada instrução que ele estava executando. E a gente viu lá, a gente está vendo que ele vai executando de forma linear, estrutura sequencial, né? Estrutura de controle sequencial. Executa esse comando, depois esse, depois esse. Eventualmente eu posso ter um if, que aí o if vai fazer o quê? Eu saltar esses comandos aqui e ir direto para os comandos que estão aqui. Vocês já conhecem muito bem. Tá? Eventualmente você vai ter o while, que ele vai ficar ali repetindo um determinado bloco. Só que agora vai aparecer uma outra instrução aqui, que, por exemplo, ó, é a chamada a uma função, que eu vou chamar de fun, essa função. Tá? Essa função é uma função que você definiu. Então ela está definida em algum lugar aqui. Ó. Ela está definida lá. Ela tem um corpo também, que por sua vez tem declaração de variáveis. Variável tal aqui, ó. Tá? Ela tem instruções. Ela tem if. Instruções. Ela tem o while. Ela pode... Tudo que a gente viu até agora pode estar dentro dela aqui. Não tem problema. Até a hora que ela termina aqui, ó. Tá? E aqui está o meu main. Então o main está lá, ele vem executando, executa essa linha, depois executa essa, depois executa essa, depois o if, aí vem aquela história de verificar a condição, se tiver verdadeiro executa o bloco, se não tiver salta. Pode ter um while, é a mesma coisa, enquanto a condição estiver verdadeira vai ficar executando o bloco, senão ele salta, enfim. Aí depois executa essa, aí ele chega nessa daqui. Isso aqui, quando eu escrevi lá no meu código dentro do main, fun, chamando a função fun, eu estou contratando essa função aqui para fazer algum trabalho para mim. Nesse momento que eu cheguei nessa instrução aqui, ó, o que acontece? Vejam que ele estava executando linha a linha. Ele para aqui, fica parado aqui, e o controle passa para a função fun. E ele fica parado.
lá. O quê? Esperando, fica parado fazendo o quê? Aguardando que a função fun termine a execução dela. Aí começa a executar aqui, ó. Executa essa linha, depois a segunda linha, depois a terceira. Então, aí ele vai usar aqui o mesmo fluxo que a gente usava antes, o fluxo sequencial, estrutura de componente sequencial, ou as estruturas condicionais e de repetição e tudo mais, tá? Vai executar o if, aí vai ter aquela mesma história, executa o bloco ou não, o while vai ficar preso, tudo. Aí depois executa essa instrução, essa, e a última instrução. Terminou a última instrução da função fun, o controle é devolvido para quem chamou, exatamente no ponto onde parou. Executa exatamente aqui. Ele para, ele reinicia exatamente aqui. Ok, chamei a função fun, ela já fez tudo o que tinha que fazer, retornou para mim, ok, sigo a minha vida aqui, executa a próxima instrução, e executa a próxima, e executa a próxima, e vou executando até o final, até terminar. Ok? É isso que acontece. Essa chamada da função fun que está aqui, eventualmente ela pode estar dentro de um if, e aí só vai acontecer essa chamada caso uma condição seja satisfeita. Pode estar no else, pode estar dentro de um while e eu invocar aquela função várias vezes, tá? E cada vez que eu invocar vai acontecer isso. Eu invoco ela, começa a executar do início e vai até o final. E volta para quem chamou. Se eu executar de novo, por exemplo, se estiver dentro de um while, chama de novo, começa do início, executa tudo até o final e volta. E é sempre assim que acontece. Tudo bem? Não. Não. Você diz o quê? Não, não, não. Pessoal, isso e função não vai mudar muito a vida de vocês. Basicamente é pegar o que vocês estão enfiando tudo dentro do main e começar a criar funções. E o main vai ficar enxuto, vai ficar um main pequeno. Aliás, a tendência, o elegante é que o main seja pequeno. Nos problemas que a gente está atacando aqui, maioria das vezes o main é responsável só por fazer a leitura e fazer a impressão final. Basicamente é isso. O problema do miojo, por exemplo, eu não me lembro agora de cabeça, mas acho que era passado o tempo. O que era mesmo que era passado? Acho que era o tempo de cada uma das ampulhetas e o tempo para cozinhar o miojo, não era isso? Se não for, acho que era isso, talvez eu não esteja lembrando a ordem. O MEI faria essas leituras. Lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro, valor, invoca uma função. Essa função é que vai fazer o trabalho de descobrir o tempo total. Depois volta para o main. Quando volta para o main imprime o tempo total. É isso. Então, na verdade, Gabriel, é o que eu estou falando. Não vai mudar muito o que vocês já estão fazendo. Eu não sei se foi nessa turma ou na outra que eu fiz o problema do dia seguinte. Dia seguinte? Eu fiz o dia seguinte. Dentro do dia seguinte, eu usei o data. Né, para uma turma, isso mesmo, para uma turma eu fiz o bissexto e o data, aí na turma seguinte eu fiz o dia seguinte usando o data, né, o valida data. Por exemplo, esse data era passivo de virar uma função, principalmente esse valida data, porque dentro do dia seguinte eu usei ele, se eu não me engano, 2 vezes. Por 2 vezes eu tive que copiar aquele ifzão e colar. Depois eu copiei ele e colei. Depois embaixo eu precisei copiar ele de novo e colar. Olha aí. Se eu tiver algum erro ali, o erro está propagado. Tá? O interessante é eu criar uma função valida data e invocar 2 vezes. Invoco na primeira vez ali, acho que era onde a gente validava a data como um todo. Depois eu alterava, é isso mesmo. Eu li o dia, acrescia 1 no dia e validava a data. Se ela desse inválida, eu voltava o dia para 1, incrementava o mês e validava a data de novo. Então, ó, é a mesma função, eu chamaria ela 2 vezes. Tá? Então, basicamente, o que vai mudar, se vocês pegarem todos os problemas que vocês fizeram até agora, comecem a ter essa ideia. Normalmente, o que vai acontecer ali é isso.
O main vai ser responsável por fazer a leitura. Ah, mas a leitura até final de arquivo. Beleza, dentro do main que vai estar while como é que a gente faz aqui? Aqui é Java. While scan.hasNext, ler 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 né? Nextint, nextint, nextint. Leu tudo? Chama a função. A função resolveu? Vai devolver para mim o resultado. Imprime o resultado na tela. Volta. Está no final? Não. Lê de novo. Lê os 3 valores, A, B e C. Chama a função. Então perceba que quem resolve o problema de fato é a função. Aí ela tem uma tarefa bem definida. Resolver aquele problema ali. O problema do miojo, por exemplo. Calcular o tempo para cozinhar o miojo. Tá? Ela não faz nem leitura e nem a escrita. Ela só calcula o tempo. Tá? Ok. E vamos lá, Juliana. Legal. Legal que você está tendo essas questões, porque são questões que vai aparecer na aula de hoje e amanhã. O que a gente vai estudar hoje e amanhã é justamente essas dúvidas aí. Ó. Vamos lá. Legal. Eu não vou responder agora imediatamente, porque é o conteúdo que a gente está vendo aqui. Mas você vai ter as respostas. Não todas hoje, mas hoje e amanhã você já vai ter todas essas respostas aí. Mas é muito bom ver que você está seguindo o raciocínio. Bom, então aquele desenho todo que eu fiz é o que explica praticamente esse slide aqui, ó. Então, invocar a função é como uma contratação. Quando a função é contratada, o computador desvia o controle e passa a executar instruções daquela função que foi contratada. Quando termina de executar toda a função contratada, o controle é devolvido para a contratante. E ela segue a vida fazendo o que tem que fazer. Tá? Aí a pergunta que a Juliana fez aqui, ó, como isso vai funcionar na questão das variáveis? Tanto no main quanto na função, tem que ter as mesmas variáveis? Aí é onde vai entrar, deixa eu ver se já é agora. Acho que não é agora que eu falo, mas eu vou falar logo adiante aqui. Já vou falar, daqui a pouco eu já começo a falar disso. O que eu quero, o que eu chamo a atenção aqui nesse próximo slide é o seguinte, ó. Não é novidade para vocês invocar a função. Novidade para vocês vai ser definir uma função sua e passar a invocar ela, passar a chamá-la. Mas vocês já chamam funções o tempo todo, tá? Então, por exemplo, quando eu faço um print, ninguém aqui programou o print para eu colocar alguma coisa lá aqui dentro e esse negócio aparecer na tela. Alguém programou isso. Eu só estou usando aquilo que o cara programou. Quando você faz o nextint, você não programou para ele ir até o buffer de entrada do teclado, pegar o valor que está lá e carregar para uma variável X ali. Alguém fez isso, eu só estou usando. Tá? Quando você usou o poll lá, você não programou lá base vezes base vezes base vezes base expoente vezes. Você até sabe fazer isso. Acho que eu até pedi algum exercício assim, não me lembro. Tá? Mas alguém fez o poll lá do que está dentro do math poll e não foi você. E você está usando aquele lá. Tá? Então, vocês já estão acostumados a invocar funções. Embora em Java a gente não chame de funções, mas eu deixei entre parênteses aqui, entre aspas, né? Print, nextint, poll, são funções que foram escritas por algum programador enviado por Deus e que a gente agrega ao nosso código. Né? Todas elas aqui, bom, o print, o poll, eu não preciso dar import de nada. Já o scan nextint, eu preciso dar um import lá do scanner, tá? Que está definido lá na biblioteca utils, né? Bom, então invocar funções não é muito segredo para vocês. Vai seguir o mesmo modo, tá? O que a gente vai ver de novidade mesmo é definir funções minhas, que até então só fico usando função dos outros. E aí presta atenção aqui, quem que foi que tinha falado, a gente vai criar coisa fora do main? Sim, o Gabriel, tá aqui, ó. Presta atenção aqui como funciona, que esse slide aqui é um pouco bagunçado, mas ele é assim mesmo porque eu só estou mostrando a estrutura, eu não estou mostrando o código ali ainda, só estou mostrando a estrutura. Então imagina aqui, ó, as funções que são definidas pelo programador podem aparecer tanto antes quanto depois do main. O mais elegante é a gente colocar depois, tá?
Então, como é que funciona um programa em Java que vocês já estão acostumados? Lá em cima vai ter imports, né? Normalmente a gente coloca um import. Vocês já viram eu já fazer 2, 3, um monte lá, mas normalmente os programas que a gente usa aqui, os problemas que a gente ataca lá no juiz, só vai precisar do scanner. Não me lembro se algum precisa de alguma outra coisa. Mas normalmente, enfim, vai ter a área de fazer importações lá em cima. Aqui, no caso, eu estou definindo antes do main. Aqui é onde eu defino minha função. Essa parte aí que está em vermelho é a definição da minha função. Então tá lá, ó, public static tipo de retorno. Eu tenho que falar que tipo retorna a minha função. Porque até agora, vocês acredito que entenderam qual que é qual a tarefa de uma função. Ela vai fazer uma tarefa bem definida, o controle vai para ela, ela executa tudo que tem que executar, depois o controle volta para quem chamou a função, que no caso é o main, mas nem sempre é o main. Eu posso fazer uma função que a minha função invoca outra função, e por sua vez invoca outra função. Posso fazer isso, fazer uma cadeia ali de um invocando o outro, tá? Mas sempre começa no main. Então vamos tratar só desse primeiro nível. O main vai invocar uma função, certo? Essa função vai fazer todo o trabalho dela e vai retornar o controle para o main continuar seguindo a vida dele. Nesse retorno, nessa volta, eu invoquei, executei tudo que ela tinha que executar e eu retorno para o main. Tá? Quando o controle retorna para o main, eu posso, junto com o controle, enviar alguma informação. E essa informação vai ser o quê? Um dado. Vai ser um literal. O que significa um literal? Pode ser um número, pode ser um número real, pode ser um número inteiro, pode ser uma letra, pode ser uma string, pode ser muitas coisas que a gente vai ver daqui por diante ainda. Mas eu posso retornar alguma coisa. Então, aqui, quando eu defino a minha função, public static, tipo de retorno, eu vou falar o que ela vai retornar. Por exemplo, ela pode retornar um inteiro, então vai ser o quê? Int. Ela pode retornar um float, vai ser o quê? Float. Ela pode retornar um caractere, vai ser o quê? Char. Tá? Então aqui eu coloco o tipo de retorno, que vai ser algum dos tipos definidos, algum dos tipos de variáveis que a gente já conhece. Nome da função, você vai ter que dar um nome para essa função. Normalmente segue a mesma ideia de nome de variável, não pode começar por letra, não pode começar por símbolo. Só é permitido underline, mas a gente raramente usa. Usem aqui a mesma ideia de nomear uma variável, as mesmas regras de nomear uma variável. Inclusive as regras de boa prática, de dar nome que faça sentido. Onde eu bato o olho no nome da função e já imagino o que ela faça. Tá? Ok. Depois, entre parênteses, eu vou passar uma lista de argumentos para essa função. Tá? Por quê? Vamos voltar à estaca zero. O main está executando cada uma das linhas dele. De repente, tem a chamada de uma função. Quando eu faço a chamada para a função, o controle vai passar para essa função. E ela vai começar a executar o quê? As instruções dela. No momento da chamada do main para a função que eu estou definindo, junto com o controle que eu posso passar algumas informações também. Essas informações é o que a gente chama de argumentos ou parâmetros. Tá? Então eu posso invocar a função passando alguma coisa para ela. O exemplo que eu dei para vocês é exatamente assim. Eu vou lá, leio o main, ele vai ler o tempo da primeira ampulheta, o tempo da segunda ampulheta e o tempo para preparar o miojo. Aí ele chama uma função que chama calcula tempo de cozinhar. Calcula tempo de cozinhar miojo. Eu vou passar para essa função o quê? O tempo da ampulheta 1, o tempo da ampulheta 2 e o tempo que eu preciso para cozinhar o miojo. Essas informações eu passo para ela. Passo aonde? Através dessa lista de argumentos. Lá dentro eu vou ter um laço de repetição e o caramba que vai ficar lá calculando o tempo. Terminou de calcular o tempo, isso vai estar numa variável inteira. O que eu vou fazer? Eu retorno essa variável inteira para o main. E o main imprime na tela. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, está tudo bem definido ali. O tipo de retorno, no caso do miojo, inteiro. O nome da função,
calcula tempo do cozimento do miojo. Passando como argumento três variáveis. Um int, que é ampulheta 1, outro int, que é ampulheta 2, vírgula, outro int, que é o tempo de cozimento, alguma coisa assim. Certo? E aqui dentro, ó, abre chaves, fecha chaves, aqui dentro vai ser o quê? O corpo da função. Ali é onde eu vou programar o que vai acontecer dentro da função. E aí, já adiantando um pouco a pergunta que a Juliana fez, abriu esse corpo aqui, fechou, é o que vocês já estão acostumados a fazer quando você abre o main e fecha o main. Declara variável aqui, faz print, se for uma função que vai fazer impressão, vai fazer system out print aí, vai pôr if, vai pôr while, cria função, usa mais, menos, menos, expressão, faz o que você quiser aí dentro. Certo? Tudo igual. E depois aqui vem o main que vocês já estão acostumados. Outra forma de programar, que normalmente é a mais elegante, é você inverter isso aqui, esse bloco ir lá para baixo. Então, vai ter o import, vai ter o main que vocês já estão acostumados a fazer, e depois vai ter a definição da função sua. Tá? Aqui eu só coloquei uma, pessoal. Nada impede de você criar 2, 3, 4, 5, 10 funções. Tá? Nada. Vou chegar lá, Gabriel. Vou chegar lá. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Já cheguei, Gabriel. Tipo de retorno da função. É o que eu falei aqui. Ó. Então, ó, é definido pelo tipo de valor que ela vai retornar por meio de um comando return. Então, dentro da sua função, você pode ter um comando return. Esse comando return é o que vai fazer ele devolver o controle para quem invocou ele. Eu nem vou falar que é o main, pode ser qualquer outra função. Ele vai devolver o controle para quem invocou, para quem chamou ele. Junto desse return, eu posso colocar o quê? Uma variável ou um valor. Um variável ou uma literal. Tá? E aí, essa variável, esse literal tem que ser do tipo da função. Então, se a função será do tipo int, quando ela vai retornar um inteiro. Ou uma variável int, ou um literal int. Tá? As funções são do mesmo tipo das variáveis, exceto quando ela não retorna nada. Tem função que não retorna coisa nenhuma. Ela vai, faz o que tem que fazer e não precisa retornar nada para quem chamou ela. Então vamos supor que eu peça para você, eu falo, em breve voltou um exercício assim, faça uma função que, por exemplo, eu escrevo um nome e você imprime ele ao contrário. Então eu quero uma função que faça isso. Eu vou passar para ela um nome e ela vai imprimir o nome ao contrário. Ela não precisa retornar nada. A função dela é imprimir ao contrário. Ela vai pegar, vai entrar lá dentro, vai fazer uma lógica lá para imprimir ao contrário. Terminou de imprimir? Terminou de imprimir, devolve o controle para quem invocou. Ela não precisa passar nenhuma informação para lá. Ela já fez a tarefa dela. Essa função, ela vai ter um tipo void. Tá? Então, quando eu declarar ela, eu vou declarar como public static void imprime inverso. Recebe um string nome. Pronto. Abre corpo, defino lá toda a lógica para imprimir ao inverso, fecha. Não tem return, não tem nada. Ela é void. Esse tipo de função também é chamada de procedimento. Por isso que a aula é de funções e procedimentos. Na linguagem Java, na linguagem C, na linguagem C Sharp, na linguagem C++, não existe diferença entre procedimentos e funções. O que diferencia é isso. Uma função cujo tipo de retorno é void é um procedimento. Porque ela não tem retorno. Ela faz alguma coisa e não retorna nada. Já a função retorna alguma coisa. É isso que diferencia dentro dessas linguagens que eu falei para vocês. Outras linguagens diferenciam na própria definição. Então, quando eu vou definir uma função, eu defino de um jeito. Quando eu vou definir um procedimento, eu defino de outro. Tá? Por exemplo, Pascal, se eu não me engano, você vai definir uma função, você vai usar a palavra function. Se você vai definir um procedimento, você vai usar procedure. Tá?
a mesma, acho que em SQL, em banco de dados também, você define function e você define procedure, tá? Então tem essas diferenças. Mas em linguagem Java é tudo função. A diferença é que o procedimento vai ser void. Só isso. Tá? É o que acontece com o nosso main lá, né? Quando eu coloco aqui, ó. Cadê? Aqui. Public static void main. Esse void aqui significa que o main não retorna nada. Tá? Ok. O comando return, ele termina a execução da função, retornando o controle para a instrução seguinte à instrução de onde foi invocado. Então ele volta o controle para quem chamou e começa a executar a função seguinte. Deixa eu tomar aqui alguma coisa que tô... É o que aconteceu aqui, né? Foi executando linha a linha até chegou aqui. Chegou aqui, invocou o fun, ele executou tudo que tinha que executar, retornou. Quando ele retornou, executa o que está exatamente aqui. Tá? Ok. Após o return, se após o return houver uma expressão, este valor é retornado. Então, se depois do return eu colocar return i, o que acontece? O conteúdo da variável i é retornado. Return i mais 1. Ele vai pegar o conteúdo da variável i, é uma expressão, vai pegar o conteúdo da variável i, somar 1 e retornar esse valor. Se eu colocar return 10, ele vai pegar esse literal inteiro 10 e retornar. Tá? Então, você pode colocar ali, tudo que a gente já viu, você pode colocar literais, variáveis ou expressões. Que expressões? Expressões aritméticas, expressões lógicas, expressões relacionais, qualquer expressão. Tá? O retorno, obviamente que aquela expressão será resolvida e o retorno vai ser a resolução dela, né? O, o valor que resultar da resolução daquela expressão. Tá? Então tem aqui exemplos. Return ponto e vírgula, só retorna. Ele não vai retornar valor nenhum. Normalmente a gente usa isso aqui quando tem um procedimento. Tá? Ou return expressão, ou você pode colocar entre parênteses também. E a expressão ali pode ser uma variável, pode ser uma expressão mesmo, aritmética, lógica, etc. Ok? O main pode retornar algo? Não. No Java, não. Tá? Linguagem C e C++, ele é inteiro. Ele retorna alguma coisa. Ok? Ele retorna alguma coisa para o SO, que é dizendo se o término foi normal ou não. No caso do Java, como o Java ele roda sobre a JVM determina isso e ela que retorna para o SO o código de término normal ou anormal. Não é? Ele não retorna diretamente para o SO, quem retorna é a JVM. Mesmo porque quando termina o seu código em Java, a JVM ainda faz algumas coisas, né? Para depois dar o retorno para o SO. Ok. Blocos de código. Isso aí vocês já, JVM, Java Virtual Machine. Falei na primeira aula o que é a JVM. JVM. Java Virtual Machine. Vi lá na primeira aula. É sobre a plataforma onde roda o Java sobre qualquer sistema operacional. Onde é que eu estava aqui? Aqui. Beleza. Blocos de código. Embora seja uma coisa que vocês já conhecem, vamos falar um pouco mais, que eles apareceram de novo. Tá? E aí, Juliana, vai complementar ainda aquela pergunta que você fez. Vamos lá. Então, para delimitar um grupo de comandos, a gente está definindo bloco. E a gente não está fazendo isso, não é novidade. A gente faz isso desde o início. Né? Quando a gente faz o main lá, public static void main, o primeiro programa que a gente fez, que era o nada, public static void main string args, abre chave, fecha chave, não fazia nada. Mas abre chave, fecha chave. Ali eu defini um bloco. O que tinha dentro daquele bloco? Nada. Mas é um bloco definido ali. Tá? Depois, quando a gente viu expressões, quando a gente viu estrutura sequencial não, desculpa, estrutura de seleção, condicionais, a gente define o bloco que vai ser executado, caso a expressão seja verdadeira.
Depois, quando a gente viu o composto, era if else, eu delimitava o bloco que ia executar caso fosse verdade, e eu defini o bloco que ia executar caso fosse falso. Quando a gente viu repetições, todas elas, eu defini um bloco que ia ser repetido, enquanto a condição fosse verdadeira. Então, a gente já está definindo blocos o tempo todo. Tá? E agora a gente vai definir bloco de novo. Quando a gente define a função, a gente define o quê? Um bloco de código que vai ser executado por aquela função. Tá? Então, o bloco de código é delimitado por chaves. Tá? No programa a seguir, o laço de repetição while, que vocês já conhecem bem, possui um bloco de código associado. Tá? Que é o quê? Esse bloco que está definido aqui. Ó. Então, tudo que tiver ali dentro, eu sei que vai ficar executando enquanto essa condição for verdadeira. Tá? Só de bater o olho eu já sei isso. Por isso que eu peço para vocês, por isso é que eu insisto para vocês que vocês organizem o código. Eu fico de olho nos códigos que vocês mandam lá. Às vezes não todos, porque vocês mandam um monte. Às vezes um monte do mesmo problema. Mas eu sempre vou lá e dou uma olhada em um e outro. É até chato. Eu falei que quando eu dou atividade para vocês, se eu estiver aqui na minha casa, eu sempre, de vez em quando, eu falo, deixa eu lá ver o que as crianças estão fazendo. Aí eu vou lá e vejo um, vejo outro, vejo quem acabaram de mandar, dou uma olhada, para ver como é que estão fazendo. Eu percebo que tem muita gente que não está organizando código. Tá? O juiz aceita, porque o juiz é máquina, o juiz é um computador. Vou repetir, quem vai tentar entender o código de vocês são outras pessoas, e não a máquina. A máquina vai executar, mas tenham isso em mente. Se vocês forem atuar um dia com programação, você vai ler código de outras pessoas e outras pessoas lerão seus códigos. Mesmo que se você não vá atuar, você vai ter outras disciplinas aí na frente que o professor vai solicitar que vocês codifiquem alguma coisa. E aí, o professor vai ver o seu código, o seu colega de grupo vai ver o seu código, o seu colega que vai colar de você, que você vai passar a solução para ele, vai ver o seu código. E aí, você vai ajudar ou não vai? Se você mandar um código todo mal escrito, sem organização nenhuma, você atrapalha, ao invés de ajudar. Tá? Então, tomem cuidado com isso daí. Bom, no programa seguinte, então, eu já falei. Tá, isso aqui é o que está definido. Legal. Deixa eu ver se é aqui. Legal. Agora, presta atenção. Ó. Nesse código aqui, o que vai acontecer? Vamos fazer um teste de mesa. O i começa em 0. 0 é menor que 3, sim. Ele vai dar um mais, vai para 1, e ele vai escrever na tela. Este comando repetirá 3 vezes. Este também. Aliás, vamos fazer esse código, só para a gente se divertir um pouco. Tá só nesse negócio chato. Vocês são NB, né? Vocês são NB2? Isso, acertei. Vamos fazer esse código rapidinho, que é interessante para vocês verem. E aí, a gente vai estender um pouco esse conceito aí de bloco. Tá? O bloco ele define muito mais do que só um bloco de código. As chaves. Ele define muito mais do que só um bloco de código. Eu tinha um exemplo aqui exemplos. Eu vou chamar de blocos. Blocos.java. Acho que eu não vou colocar import nada, vamos colocar direto. Public class blocos. Ok. Certo. Vou colocar um int igual a 0. Não sei se está exatamente igual ao que está lá, mas a ideia, pelo menos, é a mesma. System out ln. Também. Eu dava um i++ aqui, né? Vou deixar mais que nem tá lá mesmo. Vamos executar isso daí.
Pronto. Java blocos. Legal. Ó, o comando vai repetir 3 vezes, esse também, 3 vezes também, e esse também. Beleza. O que eu mostrei aqui, é o que vai acontecer. Tá? Agora, olha ali. O que eu fiz? Eu só retirei o bloco. Quando eu retiro o bloco, o que vai acontecer? Ó, veja que aqui, por uma questão de organização e tudo, quando eu bato o olho aqui, ó, inclusive ele até me ajuda, ele mostra onde está fechando, eu sei que tudo que está ali dentro vai ser repetido. Agora, se eu simplesmente só retiro o bloco, mantenho todo o resto. Eu vou, só para organizar aqui, eu vou deixar assim. Olha lá. Vamos executar de novo. Vou executar, estou compilando. Ó, ele aceitou a compilação. O que vocês acham que vai aparecer escrito aí na tela? Quando executar. Muito legal. Não é... a sua lógica é boa, Juliana. Sua lógica é boa. Mas aí que tá. Ele sabe sim. Ele sabe até onde vai. O problema é até onde vai. Ele sabe. E a gente sabe. Olha aqui, ó. Uma vez só ele mostra. Por quê? Quando você não delimita bloco para falar para ele até onde que vai o while, o que a Juliana falou ali, ele entende que esse while é composto por um comando só, que é esse aqui. Então, o que ele faz? I igual a 0, I menor que 3, verdade, I mais. Foi para 1, né? 1 é menor que 3? Sim. 2. 2 é menor que 3? Sim. 3. 3 é menor que 3? Não. Terminou. Quando ele termina, o que ele faz? Ele executa esse e depois esse. Então, esse código que está aqui, eu vou até copiar. Esse código que está aqui, ele é equivalente a isso aqui, ó. Ele é equivalente a isso aí. Então, perceberam a importância que tem as chaves, né? A definição de um bloco. Tá? Tome cuidado quando vocês não colocam bloco, tá? Outra coisa que também, embora não faça parte aqui não faz parte do conteúdo, eu nem ia mostrar isso. Outra coisa que vocês têm que tomar especial cuidado é disso aqui, ó. De colocar ponto e vírgula no while. Tá? Perceba que ele aceita, ó, a compilação. Ó, aceitou. Aí minha pergunta é, quando eu der enter aqui, o que vai acontecer? E eu vou até fazer, enquanto vocês pensam o que vai acontecer, eu vou até fazer isso aqui, ó. Vou voltar o código. A Juliana falou, só vai imprimir o while, não vai contar. Vou até fazer assim, ó. Que é o que vocês estão acostumados, ó. A definir o bloco ali para todo mundo. Você acha que muda, o fato de eu ter colocado essa chave aí vai mudar alguma coisa? Erro não vai dar. Se deu erro foi outra coisa. Eu vou compilar. Ó. Compilei de novo. Ok. Só acrescentei essas chaves aqui. Ó. Vai entrar em loop infinito, porque o i não aumenta. É isso mesmo. Ele vai entrar em loop. Ó. Pronto. Está executando. Nunca vai acabar. O que acontece aqui? Quando você coloca um ponto e vírgula no final, ele entende que esse while termina aqui. Então ele vai fazer o quê? I igual a 0. I é menor que 3? Não. I menor que 3? Não. Ele fica aqui parado. I menor que 3? Não. I menor que 3? Não. I menor que 3? Não. Ele fica aqui parado. Ele não executa o que está aqui, porque ele só vai para essa próxima linha aqui, mesmo tendo essa chave,
Ele só vai para essa próxima linha aqui quando isso aqui ficar falso. E quando você bota esse ponto e vírgula, ele fica parado ali. Tá? Tomem cuidado. Deixa eu voltar aqui. Eu quero que isso aqui nem era tópico agora. O tópico era esse aqui. Isso acontece também com for, com o do while até que não acontece tanto, porque primeiro que não usa tanto, e segundo que vocês nunca colocam do ponto e vírgula. O problema é quando escreve a expressão. E acontece com if também, tá? Coloca if, i menor que não sei quanto, ij não sei o que, maior que não sei quanto, ponto e vírgula. Ele testa aquilo ali, deu verdade. Ele segue a vida. Executa o que está embaixo. Deu falso. Tem um ponto e vírgula, ele segue a vida, executa o que está embaixo. Então ele vai executar o que está embaixo, seja verdade ou seja falso. Tá? Então tomem cuidado com isso aí. Ok. Vamos continuar aqui, então, através do slide. Já mostrei o que acontece aqui e o que acontece aqui. Tá? O que acontece quando eu crio um bloco? Vocês perceberam por aqui, ó, quando eu fiz esse exemplo aqui, que estava antes. Ai, caramba. Eu vou até voltar ele. Aliás, eu vou voltar ele e vou deixar ele comentado também. Tá? Esse aqui, ó. Quando eu fiz esse exemplo aqui, que entrou em loop, vocês perceberam que isso daqui para ele define um bloco. Tá? Mas quando eu coloquei esse ponto e vírgula aqui, ele entendeu que esse while estava terminando aqui, definido aqui, terminado aqui, mesmo tendo esse bloco aqui. Tá? Esse bloco de código. Esse bloco, ele define uma coisa que a gente chama de escopo. Cadê? É o que está no slide aqui, ó. Lá. Escopo de execução. É o escopo do while. É o conjunto de comandos que vai ser executado por aquele while ali. Aquilo é como se fosse um quadradinho onde o while está executando ali dentro. Tá? Lembre-se que você usa escopo para tudo. Vamos lá, você usa chaves para definir blocos no main, no if, no while. Eu estou usando o while para mostrar porque é uma coisa que vocês estão usando bastante. Mas o que importa não é o while, o que importa é a definição do bloco. Você faz isso no main e agora você vai fazer isso também nas suas funções. Ali você está definindo uma coisa chamada escopo de execução. Tá? Escopo de execução. Ó, de uma forma geral, um bloco de código de uma função, entenda a função como as funções que você define e o main também. Tá? De uma função define um escopo de execução. As variáveis criadas dentro de um bloco de código só são válidas dentro daquele bloco. Vamos voltar para cá. Ó. Tem um jeito de eu limpar tudo isso aqui? Deve ser assim, né? Não, então deu certo. Tem como deslimpar? Acho que não. Tá bom. Tem. Pronto, vamos para o 2 aqui. Prestem atenção aqui. Ó. O que acontece? Vamos supor que eu tenho um main. Dentro do meu main, eu vou lá e defino o quê? Um bloco. E outro bloco, abri o bloco e fechei o bloco. Aqui dentro eu defino um inteiro e defino um float. Sei lá, F. Defino um char. C, por exemplo. E aí vem aqui as linhas. Aqui. Sei lá, eu faço a leitura de cada um deles, faço o que tem que fazer e tal. Não interessa. Chamo a função fun. Chamei a função fun. Vamos supor que eu vou passar I, vou passar F e vou passar C. Certo? Vou lá e definir fun. Abriu o efeito bloco dela e fechei. Isso aqui, deixa eu ver se eu vou, deixa eu ver, acho que tem como fazer isso aqui. Coisinha chata. Ele não mostra nada. Aí, quadradinhos. Isso daqui, ó,
Não adiantou nada, continuou da mesma cor. Isso daqui é o escopo do main. E isso daqui, que fique aí. Isso daqui é o escopo do fun. Inclusive, isso aqui também é escopo do fun. O que está aqui, ó. Que eu ainda vou escrever. Que é o quê? Aquilo que foi passado aqui, ó, como IFC. Eu passei valores para lá. Tá? Vamos supor que aqui eu vou chamar o I de VI. Aqui eu vou chamar de VF, valor do F. E aqui eu vou chamar de VC. Pessoal, isso aqui é só exemplo, tá? Porque na verdade eu não estou colocando os tipos aqui. Então, teria que colocar os tipos. Int, float e char também, tá? E aí aqui dentro eu defino o quê? Int não, vou fazer assim, ó. Pode até ser também int, voltei a ideia. Int, declarei uma variável chamada C. Float, uma variável chamada I. E char F, por exemplo. Juliana e demais alunos, que a Juliana foi que perguntou isso. São escopos diferentes. Dentro desse escopo aqui, do main, eu tenho I, tenho F, tenho C. O I é o inteiro, o F é float, o C é char. Aqui dentro eu posso ter feito leitura, feito expressão, qualquer coisa, atribuído valores para eles. E aí eu invoco a função fun. Quando eu invoco a função fun, eu passo o controle para lá. Passando o controle para lá, além do controle, eu estou passando o quê? As variáveis I, F, C. Essa variável I, F, C, elas estão dentro do escopo do main. Certo? Quando eu invoco para lá, passando aqui I, F, C, o fun está recebendo essas três variáveis e está rebatizando. Está falando, ó, aqui dentro da minha festa, o I vai se chamar VI, o F vai se chamar VF e o C vai se chamar VC. Certo? E aí o que acontece? Vamos supor aqui, ó, que aqui eu coloquei valores, vai. 3. Aqui eu fiz a atribuição de valores. Aqui eu coloquei 7.9. E aqui eu coloquei o valor, por exemplo, K. No momento que eu fiz essa passagem para cá, IFC, eu não passei as variáveis IFC. Eu passei os valores, né? Quando a gente coloca lá quando a gente coloca system out print I, o que mostra na tela para mim? Mostra I? Não, mostra o conteúdo de I. Vai mostrar 3. Se eu coloco system out print F, ele não mostra F na tela. Ele mostra na tela o quê? O conteúdo 7.9. A mesma coisa acontece aqui. No momento que eu faço essa passagem aqui, no momento que eu passo o controle para o fun, passando 3 argumentos, ele vai lá e ele fala, a partir de agora, esse 3 que eu recebi vai passar a se chamar VI. Então ele já recebe aqui o valor 3. Esse valor 7.9 que eu estou recebendo aí vai passar a se chamar VF. E esse valor K que eu estou recebendo aí vai passar a se chamar VC. E aí ele coloca o Kzinho lá dentro. Certo? E aqui dentro ele falou, ó, declarei uma variável int chamada C, declarei uma variável float chamada I, e uma F e uma char chamada F. E aí segue a vida aqui executando os comandos dele. Dentro desse escopo aqui, eu tinha essas 3 variáveis, com esses 3 valores. Dentro desse escopo aqui, eu tenho 6 variáveis. Eu tenho variáveis que estão aqui, e eu tenho algumas variáveis especiais, que são essas aqui, são chamadas variáveis paramétricas. Foram variáveis que eu recebi pela lista de argumentos, eu recebi como parâmetros.
tá? Mas elas existem. Então são 6 variáveis que eu tenho ali. Aqui dentro, se eu colocar um system, eu não vou colocar system nada, vou colocar direto assim, print. Vocês sabem que é o system out print não sei o quê. Se eu coloco aqui print C, o que vai acontecer? O que ele imprime na tela? Ele imprime na tela o conteúdo dessa variável aqui. Eu não coloquei valor nenhum, vamos colocar valores aqui nelas. Ó. Você vou colocar o valor 0. Aqui nesse eu vou colocar o valor meio. E nesse aqui eu vou colocar o valor M. Se eu coloco os print C aqui, ele imprime o quê? O C que está no quadrado dele. O C que está no quadrado dele é um inteiro 0. E não o char K. Aqui, o char C com conteúdo K. Isso está no quadrado do main. Ele passou como argumento aqui. Só que aqui eu não chamei de C. Aqui eu chamei de VC. Então você tem que entender isso. O bloco, tudo isso está definido pelo quê? Pelo escopo. Pelo quê? Pelo bloco. Esse bloquinho aqui. Ó. É isso aqui que define o escopo para mim. Quando eu faço esse escopo aqui, eu estou delimitando o quê? As variáveis que existem dentro desse escopo e as variáveis que existem dentro desse escopo. Se eu chamar uma variável C aqui, o que vai acontecer? Ele pega o C que está nesse escopo. Ah, mas eu queria pegar o C de lá. Se ele te passou como argumento, você deve ter recebido ele e dado outro nome aqui. Ó. Nada impede de você chamar de C também, tá? E aí você vai ter uma variável C aqui, uma variável C aqui, mas são 2 Cs diferentes. Vamos supor, vamos imaginar aqui agora uma outra situação. Essa situação onde, vamos supor aqui, deixa eu imaginar, tá, essa variável aqui eu estou chamando de XC, tá? E esse aqui agora vai ser o C. Ó, perceba que eu chamei de C. O mesmo nome que está lá, ó. Tá bom? Vamos rever toda a história. Declarei tudo aqui, está aqui os valores que eu atribuí. Invoquei a função fun, passei IFC, veio para cá. Ele chamou o 3, que aqui eu não estou passando as variáveis, eu passo o conteúdo. Lembra de quando você imprime lá na tela? Quando eu coloco print I, ele não mostra I, ele mostra o valor. Então aqui eu estou passando o quê? O 3, aqui eu estou passando o 7.9, aqui eu estou passando o K. O fun está chamando esse 3 de VI, está chamando esse 7.9 de VF, e ele está chamando aquele K de C também. Ele pode. Ele dá o nome que ele quiser. Você dá o nome que você quiser para a variável que você está recebendo. Ele chamou de C também. Aí vamos supor que aqui no meio do código, uma dessas instruções aqui, ele está fazendo isso aqui, ó. C recebe A. Ele está fazendo isso aí, ó. Ok? O que vai acontecer? Ele vai alterar o valor do C. O C que ele era K passa a ser A. Só que ele só tem acesso ao C que está no escopo dele. Então ele vai alterar o valor desse C aqui. Ó. Não vai ser mais K, vai passar a ser A, porque você fez isso nessa instrução aqui. Quando eu dou um print C aqui, o que vai aparecer na tela? Razão. O controle voltou para cá. Quando o controle voltou para cá, vamos supor que eu dei um print C aqui. Quando eu der o print C aqui, o que vai mostrar na tela? K. Esse valor aqui. Entenderam? Muito bom. Gabriela não, a Juliana. Não. São escopos diferentes. Você pode entender o seguinte, não é assim que acontece em Java, não é assim que acontece em nenhuma linguagem de programação, né? Mas é como se você tivesse um main
pontinho C, que é o C que pertence, a variável C que pertence ao main, e eu tenho a variável C que pertence ao fun. Não vai ter problema nenhum. O problema, o que acontece normalmente, que eu acredito que vai acontecer com vocês, é de vocês declarar variáveis aqui e tentar chamar ela aqui dentro. Aí ele vai falar, não existe. Isso vai acontecer. Você vem aqui e declara uma variável, por exemplo, int L. Aí aqui dentro você faz alguma coisa com, sei lá, i igual a mais igual, porque eu não tenho espaço aqui, mais igual a L. Eu estou acumulando L. Ele vai falar assim, ó, L não existe. Ó, L não foi declarado em lugar nenhum. L não foi argumento de lugar nenhum. Ele está declarado lá no outro escopo. Ele não tem acesso a esse escopo. Tá? Se eventualmente ele passar o L aqui como argumento, e ele você receber aqui, mas chamar, por exemplo, de VL, ele vai falar, L não existe. Ah, mas foi passado aqui. Sim, mas chegou aqui e você chamou de VL. Se eventualmente você recebe uma variável que tem o mesmo nome, olha aqui, ó, tem o mesmo nome, e você modifica ela, vai ser modificado só no seu quadrado. Você não modifica no quadrado do outro. Então é bem definido, gente, cada um no seu lugar. As variáveis que pertencem ao main têm o nome que o main deu, e o main é que tem acesso a eles. As variáveis que o fun tem, que foram declaradas dentro do fun, ele que tem acesso, ele modifica só as variáveis dele. Eu consigo comunicar um escopo com outro através de lista de argumentos. Mas essas listas aqui não te dão o poder de alterar o escopo. Eu só passo um valor. Eu falo, ó, toma aí um 3, toma aí um 7.9, toma aí um K. Você faz o que quiser com elas. Mas aqui no meu vai continuar com esses mesmos valores. Por quê? Eu te passei, eu faço uma comunicação entre os escopos, mas não dá o poder de alterar. Um escopo alterar o outro. Tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. E se chamássemos, por exemplo, de VI? Não tem problema. Não tem problema. Pode ter o mesmo nome. Veja que aqui eu fiz isso, ó. Tem o mesmo nome aqui, tem o mesmo nome aqui, tem o mesmo nome aqui, tem o mesmo nome aqui também. Ó. São variáveis diferentes. Depois eu passei com valores aqui, nomes diferentes. Continuam tudo ok. Se você chamar do mesmo nome, também vai continuar, vai ter dois Cs na história. Um C lá no main, um C aqui no fun. E são variáveis diferentes. Então, o que define é o escopo. Ok? Deixa eu ver. Mesmo que eu tenha declarado um cint e recebido um C char no main, ao dar o print, ele dá print em qual? No que tiver no escopo. Quando eu dei o print do C aqui, ele dá o print do C que está no escopo. No escopo, o C é esse aqui. Ó. Quando eu dei o print do C aqui, o C do escopo era esse aqui. Ó. Ele vai dar o print do inteiro. É o que está dentro do escopo. E se chamar, por exemplo, de VI? Pode chamar do que quiser. Acho que esse eu tinha lido, né? Eu tinha lido antes. Viu que a variável do main vai estar mascarado? Não. É que eu não sei o que você está chamando de mascarado, mas assim, você passa valor. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu passei o I, eu passei o 3. Lembra-se o que eu falei? É meu que dar um print. Quando eu dou um print, aparece o valor. Ele aqui recebeu um 3 e chamou de VI. Ele recebe o valor. Não sei se é isso que você está chamando de mascarado. Você só altera o escopo quando dá um return. Não, também não. Também não. Deixa eu ver se eu falo disso no próximo slide, porque se eu não falar, aí eu venho aqui e falo Porque até agora, percebam que na aula toda, primeiro eu dei a ideia do que é função, que ela vai o controle, volta o controle, e não falei nada de argumento. Agora é que a gente detalhou o argumento, a lista de argumentos. Eu não falei nada do return ainda.
tem a história do return no meio disso tudo. Então eu estou quebrando os conceitos para passar para vocês, tá? Para não ser tudo de uma vez. Entenderam bem como funciona essa parte da lista de argumentos, do escopo, de como funciona o escopo, tá? Legal. O legal é que, assim, quando a gente vê agora o retorno, essa inviolabilidade do escopo permanece. Um escopo não tem acesso ao outro. Nesse contexto aqui que a gente está mexendo, não. Tem um jeitinho de eu conseguir ter acesso ao escopo, mas aí é outra coisa que a gente vai ver amanhã. Tá? E o mais curioso é que em Java isso é uma coisa um pouco complicada, o que não é em outras linguagens. Tá? Eu até vou pensar amanhã, talvez eu até mostre um exemplo para vocês em C, por exemplo, ao invés de Java. E depois até mostro em Java também. Tá? Mas aqui Java acaba complicando um pouco. Foi onde eu falei que eu vou ter que mostrar para vocês alguma coisa de orientação a objetos para mostrar isso. Tá? Coisa que no é porque o Java obriga. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu ver se eu falo do return aqui, porque se eu não falar nos slides eu vou ali e falo nesse quadrinho ali que eu estou usando. Bom, de uma forma geral, o bloco de código de uma função define o escopo. Já cansamos de falar de escopo aqui. As variáveis criadas dentro de um bloco de código, num bloco de código de uma função, somente são válidas dentro daquele bloco. Beleza. Tudo certo. Aí foi um exemplo que eu fiz aqui. Olha, legal esse exemplo. Vamos ver. Vamos. Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer. Puta, esse exemplo é muito legal. E tem return, ó. Então, deixa eu falar do return antes da gente falar do exemplo. Vamos lá. Tá. Eu vou pegar outra telinha aqui. Então, vamos lá. Presta atenção aí, galera. Tem o main. Tem o main. Tem lá a definição do escopo do main. Legal. Lá dentro do main eu tenho um inteiro i. Eu vou fazer só inteiros, tá? Só dois aí, vai. Porque não interessa muito agora. Eu coloco igual a 10 e j igual a 7, que seja. Muito bom. Aí, vai executando lá tudo que tem que executar, invocou uma função fun. Aliás, deixa antes de eu. Eu vou declarar outra variável aqui, tá? Ó. R. Pronto. Aí eu coloco assim, ó. R é igual a fun. Passei I. Passei J. Certo? Aqui está o quê? O escopo do main. Esse é o escopo do main. Tudo que está aqui existe só para o main. Certo? Tenho a variável fun, que é do tipo int. Aqui eu vou tentar fazer certinho. Ó, o jeito que a gente faz. Ó, int fun recebe um inteiro, que lá eu não coloquei, tem que colocar. Recebe um inteiro A e recebe outro inteiro B. Olha lá. Certo? Aí aqui dentro eu declaro um inteiro R. Olha aí, declarei um inteiro R. Só para complicar, vírgula, declaro um inteiro I e declaro um inteiro J. Só para complicar, para eu colocar os mesmos nomes daqui. Ó. Aí eu coloco ó, I igual a 5, J igual a 2 vezes I. E R vai ser igual a
mais B, mais I, mais J. Tá horrível minha letra, mas vocês estão entendendo isso aí? E aí, o que eu faço? Return. Eu tenho que retornar o quê? Uma variável inteira, ou um valor inteiro. O que interessa é o valor. Se eu colocar aqui, retorne 500, 500 é um literal inteiro, ele retorna 500. Acabou. Vou colocar return R. Tá legal. Fechei aqui o escopo, tá esquisito, mas não tenho muita habilidade para escrever nesse negócio aqui. E aqui eu tenho o escopo do fun, juntamente com, faz parte do escopo dela, as variáveis paramétricas. Tá? Muito bom. O que vai acontecer aqui? Vai executando linha a linha. Declara todas essas variáveis e recebe 10. J recebe 7. Executa aqui, se tiver mais alguma coisa para executar, não me interessa. Aí ele veio aqui, ó. R recebe o valor do quê? Do fun. Vamos até fazer uma dificuldade aqui, ó. Fun vezes 10, ó. Ponto e vírgula. Ele está fazendo o seguinte, ó. R vai receber um valor. Que valor é esse? É o valor que vier da variável, o valor que vem lá da função fun, passando i e j. Pega esse valor e multiplica por 10. Isso que vai ser o valor do R. O que ele vai fazer aqui? Quando ele chega nessa... Isso aqui é uma expressão aritmética, galera. Isso aqui é uma expressão aritmética. Né? Mesma coisa que a gente fizesse aqui, mathpol AB vezes 10. Ele vai ter que resolver o mathpol, depois multiplicar por 10. Só que eu não tenho o mathpol agora, eu tenho a função fun, que eu mesmo fiz. Quando chega nesse ponto, ele fala, bom, para eu resolver essa expressão aqui, eu preciso antes saber o retorno que vai vir desse cara aqui, ó. O que ele faz? Chama isso aqui, ó. Passa o controle para o int fun. Passando i e j. Quando ele passa i e j, ele não passa as variáveis, passa o quê? Os valores. Então ele vai passar 10 aqui e vai passar 7 aqui. Então eu vim aqui, pum, você vai receber o 10, que o fun tá na casa dele, ele chama como ele quiser, ele chamou de A. E o 7 tá no espaço dele, ele chama como ele quiser, ele chamou de B. Beleza. E aí ele foi lá, declarou uma variável R, esse R é diferente daquele. Uma variável I, uma variável J, diferente daquelas, ele que está declarando aqui. Ao I ele atribuiu 5, ao J ele atribuiu o quê? 2 vezes o valor do I, 2 vezes 5. Esse I aqui, hein? Não é aquele I lá, não. É o I daqui. A expressão está no escopo de quem? Do fun. Então é 2 vezes I. I vale 5. 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10. 10. Então, J recebe 10. Tum. E aí, o que ele atribui para o R? A, que é 10, mais B, que é 7, mais I, que é 5, mais J, que é 10. Então vai ficar aqui 27, 32. Então, isso tudo aqui é igual a 32. Ele atribuiu para quem? Para o R. E aqui ele falou, return R. Terminou. Ele já executou todas as instruções dele. Ele volta o controle para quem chamou. Exatamente aqui, ó. Ele está falando... Quando ele volta para cá, ele fala o seguinte, ó. Tudo isso daqui, que foi a chamada da função fun, passando I igual a 10 e o J igual a 7, retornou o quê? 32. Isso aqui tudo retornou 32. Ele pega esse 32, multiplica por 10, 320, e coloca na variável R. Se eu não tivesse multiplicado por 10 aqui, ele colocaria no R o quê? O valor 32. Isso é o retorno da função, gente. A função ela retorna alguma coisa. Você pode pegar esse valor e armazenar dentro de uma variável, desde que essa variável tenha o quê? O mesmo tipo da função. R. R é do tipo int. Então, beleza, vai dar tudo certo.
o casamento, que eu sempre falo para vocês, casem direitinho os tipos. Tá? E se eu não quiser guardar numa variável, eu invoco a função fun, ela faz tudo isso daqui, beleza, ela vai retornar o 32. Se você não colocar r igual a fun, chamar só fun direto, ele retorna o 32, mas o 32 é ignorado, não salvou em lugar nenhum. Ou você pode pegar esse valor, por exemplo, do fun e colocar direto dentro de um print, por exemplo. Eu coloco print fun passando IJ. O que vai acontecer aqui? Ele vai chegar na função print, ele vai falar, opa, eu tenho que imprimir alguma coisa na tela. Ele vai lá, o quê? É isso aqui que eu tenho que imprimir? E eu preciso resolver isso aqui antes. Ele vai invocar a função fun, vai resolver tudo que tem que resolver, vai retornar o 32. Quando ele retorna o 32, print. Ele printa o 32 na tela. Entenderam o retorno? Muito bom. Juliana, nesse caso aí, a boa prática não, qual a palavra que eu posso usar? Ela não define nada, não prega nada. Você usa o que é melhor para você, tá? O que é mais claro para você. Se você quiser usar nomes diferentes, use. Se você quiser usar nomes iguais, use. Normalmente, variáveis, a gente dá. É que aqui eu estou colocando A, B, J, R. Normalmente, a gente dá nomes que tem a ver com o conteúdo dela, né? Então, vai ser salário, porcentagem, salário líquido, salário bruto, VLR desconto. Aí, quando você passa por uma função, não é legal você chamar de A, B, J, K, porque dentro da função vai ficar. O que é esse negócio de A vezes B dividido por J vezes. É legal você. Nesse caso, eu passaria com o mesmo nome, para quando chegasse na função, também ficar claro o conteúdo delas. Então, leva por esse lado, tá? Leva por esse lado, assim. Sempre dê nomes que vai te ajudar a compreender. Tá? Não. O único símbolo permitido é o underline, mas embora seja permitido na regra, não é uma boa prática você colocar underline. É só underline, né, gente? Acho que tem aquele outro também, acho que o dólar, o cifrão, acho que também pode, se não me engano. Não me lembro. Eu sei que o underline com certeza pode, mas independente disso, não use símbolos. Tá? Você está querendo colocar um underline para saber que foi passado como argumento? Não faça isso porque o underline já é usado para variável de sistema. Dá para colocar assim. Ah, tá. Se tipo colocar salário, não, isso não pode. Aquele ali de jeito nenhum. O único permitido é o underline. Você entendeu, Juliana? Da sua pergunta ali sobre os nomes? Tá. Beleza. Pessoal, tá ok. Foi bem legal, porque quebrou primeiro só a parte de argumento, depois só a parte de retorno. Tudo bom. Tudo legal. Não era minha intenção a aula ir para esse lado, mas foi natural e acho que foi produtivo. Acho que deu para explicar legalzinho. Talvez não dê para a gente fazer os exercícios, mas se, se, o, se a, o exercício a gente pode fazer amanhã, porque a gente tem aula de quinta que está programada para a gente fazer exercícios. Aí pode transbordar um pouco de amanhã para quinta, não tem problema. Legal. O importante é entender bem essa parte. E aí, eu acho que também é legal. Ele deixou abrir outro? Deixou. A gente dá uma olhada. Eu vou tampar vocês aqui rapidinho, para a gente entender esse código aqui, ó, porque esse código é divertido. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Trazer ele um pouco para cá. Isso. E aqui. Beleza. Vamos lá para vocês verem aqui. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Eu estou dentro do main. No main, eu tenho a variável x e eu tenho a variável y. Deixa
Deixa eu fazer esse Y. Tudo feio. X, Y. Aí eu faço, na verdade, uma leitura do X e do Y, né? Tá legal. Tá. Eu vou colocar X igual a 3, Y igual a 5. Isso foi leitura, foi scan, né? Scan next não sei o quê. Aí ele deu um system out aqui, ó. X igual a X, então ele vai exibir o X na tela e vai exibir o Y. Então ele vai mostrar na tela aqui, ó, X igual a 3, Y igual a 5. Depois ele vai escrever, ó, mistério igual o quê? O resultado que vier dessa função aqui, ó. Então ele vai mostrar mistério. Não estou me preocupando muito com. Nossa, aqui ficou parecendo um 4. Deixa eu tirar aqui. Mistério. Igual. Aí é o que ele vai ter que calcular. Tá? Lembrando, isso aqui é o quê? O escopo do main. Escopo do main. Na verdade, o escopo do main é até aqui, né? Aqui, na verdade, é tela. É o que vai aparecer na tela. Tá? Muito bom. Mas eu vou expandir aqui tudo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo ali. Isso aqui é tela, né? É o que vai aparecer na tela. Mas o importante é a chamada da função mistério aqui, que foi o quê? Eu vou colocar a chamada aqui de novo, porque na verdade é importante eu colocar mistério passando o quê? XY. Então, quando eu passo XY aqui, que é o que acontece aqui, ó, é o resultado que vai para cá, né? Esse X aqui é o quê? É 3. Esse Y aqui é o quê? É 5. Agora sim. Chamei mistério. Tem que resolver isso aí para poder imprimir o valor aqui na tela que ele quer. Mistério, recebeu X e Y. Olha lá, ele deu o mesmo nome. Ele pode. Deixar só mist assim. Ó. Ele recebeu um negócio que ele chamou de X e outro que ele chamou de Y. O que ele chamou de X é o 3. Eu nem me importo se tem o mesmo nome. O que interessa aqui é valor. Ele pega valor, ó. 3 e 5. Tá? Aí o que ele fez lá dentro? Um while. X é maior do que 0? Sim, é 3. O que ele fez? Y, ou seja, o próprio Y que estava lá. Eu vou replicar esses caras aqui, tá? X igual a 3. Nossa, ficou horrível esse 3. X igual a 3. Y igual a 5. O que ele fez aqui, ó? Y recebe mágica Y. Então, ele não tem mais esse valor. Ele invoca uma função mágica. Outra aqui, ó. Passando o quê? Passando o Y. Lá na função mágica, ele chamou de X, ó. Então aqui ele chamou de X. Não me interessa isso. Na chamada que ele fez aqui, ele está passando o quê? O 5. Então veio para cá um 5. Isso é que importa. O que a função mágica fez? Pegou esse 5, adicionou 1 e retornou. Então, x igual a 5, ele fez o quê? Passou para 6 e... Deixa eu definir o escopo desses caras aqui. Aqui eu tenho o escopo do mistério. E aqui o do mágico, e acho que ainda vai ter mais gente, né? 6. Esse 6, o que aconteceu? O retorno voltou para cá, ó. Para quem? Para quem chamou, que foi aqui, né? Esse ponto aqui, ó. Mudou para 6.
x igual a ilusão. Então, x não tem mais 3. Ele chamou uma função chamada ilusão e passou o próprio x. Então, vou colocar essa função aqui, ó. Ilusão. Passou o quê? Lá ele chamou de x também. Não importa o que ele chama. O que importa é o valor que ele está recebendo. 3. O que ele faz? Recebe o valor, diminui 1 e retorna. Então, ele vai pegar esse x aqui que está igual a 3, vai passar para 2 e retorna para quem chamou. Quem foi que chamou? Aqui, ó. O que ele vai fazer? Retorna para 2. Retorna 2. Guardou aqui. Volta. X é maior que 0? Sim, é 2. Então, verdadeiro. Chama mágica passando Y. Passando 6. Ó. Chamou lá, passando agora o quê? 6. Então, era o 6 aqui. O que a função mágica faz? Recebeu um valor, acrescenta 1 nesse valor e retorna. Voltou. Quando volta para cá, volta o quê? Guarda dentro do Y, 7. Ok. Deu return. Quando ele deu return, volta exatamente para onde chamou. Foi aqui, ó. Onde eu atribuí o 7. Próxima instrução. Chama o ilusão aqui, passando o X e guarda em X esse valor. Passando o X. Então ele veio para cá, chamou de novo o ilusão para cá, passando o valor de 2 dessa vez. Ele foi lá, pegou o X tinha 2. O que ele faz? Diminui 1 e retorna. Diminui 1, retorna. Retorna para onde? Para onde chamou. Exatamente aqui, ó. Atribui para X. Então vem para 1. Acabou isso aqui. Volta para cá. Verifica a condição. 1 é maior do que 0? Verdade. Então entra aqui. Mágica Y. Chamou mágica de novo. Passando quem? Y. Então agora é 7. Então x está valendo 7. Vou deixar esse 7 aí já. Está aqui. Recebeu 7. Acrescenta 1 no 7 e retorna. Vai para 8. 8. Terminou. Não tem nada para fazer. Volta para cá. Para onde? Exatamente para onde chamou. Aqui. Retornou o quê? 8. Pega esse 8 e guarda no Y. Esse 8 que está aqui, que não parece um 8, mas é um 8. Então aqui vai para 8. Certo. Próxima instrução. Essa aqui. X igual, invoca a ilusão passando X. Chamou a ilusão de novo. Passando o quê? X. Quem é X? 1. Então dessa vez está passando 1. Então tá aqui, ó, o 1zinho guardado. O que ele faz? Diminui 1 e retorna. 0. Retorna para quem chamou. Mistério. E faz o quê? Pega esse valor e guarda no X. 0. Terminou. O que ele faz? Próxima instrução. Volta e verifica a condição. 0 é maior do que 0? Falso. Cai fora, retornando o quê? Y. Vou retornar esse 8 aqui. Para quem? Para quem chamou. Quem foi que chamou mistério? O main. Lá no print, ó. Retorna aqui para quem chamou. Passando o quê? 8. Essa chamada aqui, ó. Ele vai imprimir o que na tela? 8. Então, para essas entradas aqui, ó, ele vai escrever x igual a 3, y igual a 5, mistério igual a 8. Vamos ver? Vamos ver. Deixa eu copiar isso aqui. Ninguém falou nada, tá tudo certo. Keep current, acho melhor. Eu vou criar uma outra pastinha dentro do exemplos aqui, que eu vou chamar de função. Função.java. Joguei aí, vamos ver se tá. Não tem nada certo, então vamos aqui.
Ok. Isso aí que a gente fez, pessoal, é o teste de mesa, tá? É importante que vocês estejam fazendo, porque agora que vai usar funções, você vai ter que sair rastreando tudinho o que está acontecendo, como a gente fez aí. Então eu sugiro que estudem bem isso daí, como eu fiz, coloquem outros valores ali e façam o teste para saber o que vai dar. Oh, isso aqui está errado. Coloque o teste, faça um teste para ver o que vai dar e roda o programa e vê se deu isso mesmo, para ver se você está acompanhando certinho o fluxo de dados ali dentro do algoritmo. Aí aqui a definição do mistério. Ok. Certo. Muito bom, tá tudo certo aí. Aqui a definição do mágica. E aqui a definição do ilusão. Pronto. Só vamos rever aqui. Olha lá, ó. Uma classe chamada teste, na verdade tem que chamar função. Tá. Uma classe chamada função. Está aqui o main, onde eu vou fazer a leitura, e aqui a impressão. Imprime o X, imprime o Y, exatamente o que foi lido, e aqui é que vai estar vai ser impresso aqui a resolução da execução dessa função. Aí tem aqui a definição da função, olha lá, ó, public, static, int, então ela retorna um inteiro, mistério recebendo XY. É o XY que ele está recebendo aqui, ó. E o retorno, eu já vou emendar direto no print, ó, para mostrar na tela. Entrou lá naquele while que a gente viu certinho, invocou mágica, invocou ilusão passando os argumentos, passou o argumento inteiro aqui, ó. Passou o argumento inteiro aqui, tá recebendo argumento inteiro lá, ó. Como ele tá chamando, se é o mesmo nome, é nome diferente, não interessa, ele chama do nome que ele quiser. Uma função mágica, uma função ilusão, public static, e o int, que é o retorno delas. O retorno dela é só uma expressão. Então aqui eu posso ter valor, posso ter variável, eu posso ter expressão. Está aqui uma expressão. Tá? Ok. Ele já fez o teste? Vamos testar aqui como é que vai ficar. Vocês, NB2. B2, exemplos. Qual que é o nome? Função. Java C, função. Como é que a gente fez lá no nosso 3 e 5? Ele imprimiu 3 e 5 e o 8, né? Vamos ver. Java, função, 3, 5. Ó, ele é 3, ele é 5, o mistério é 8. Que nem a gente fez no teste de mesa. Ok? Muito bom. Deixa eu ver se tem... Volta para cá. Ai, caramba. De agora em diante, pessoal, era o quê? Era exercícios. Esses exercícios eles estão lá no Juiz, tá? Se vocês quiserem desenvolver, tão confiante, pode ir, pode fazer, tá? A ideia seria eu fazer na aula, uma vez que eu não fiz nenhum código aqui com vocês, né? Eu basicamente só aquele ali agora eu copiei, né? Mas legal, é o que eu não esperava que a gente fosse detalhar. Eu costumo fazer isso na lousa, né? Aqui acaba demorando um pouco mais, mas está tudo ok. Na aula de amanhã, o conteúdo que é passagem de produto, valor e referência, eu vou começar por aqui, a gente vai resolver 2 desses 4 exercícios, e aí depois a gente passa para a passagem de parâmetro, ok? Eu acredito que vai caber tudo na aula de amanhã. Se não couber, a gente transborda um pouco para a aula de quinta. Para a aula de quinta? Para a aula de quinta, tá? Aí a gente transborda o que tiver que resolver, resolve lá, depois resolve mais exercícios, tá bom?
mas eu gostei do resultado, embora eu não consegui desenvolver esses aqui. Tá? Me parece que vocês entenderam bem. Tá? Eu até agora selecionei a mesma quantidade, 15. Ok? E aí eu até já coloquei lá que vai seguir a mesma tabela de conceitos. Eu vou finalizar aqui a gravação. Onde que é mesmo? Vou finalizar a gravação. Olha lá, quer ver? Olha lá, foi para o Vitor Oliveira mesmo. Tá, Vitor? Eu já vou criar a pasta. Não vou fazer isso agora aqui online com vocês, porque já tem gente entrando na outra turma aqui. Mas junto com eles na outra turma, eu vou criar essa pasta e já vou compartilhar com você